Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre urbanização e a sua relação com o meio ambiente, né? Sabemos que durante muito tempo, até hoje também, existe um grande crescimento, né, das cidades, mas sobretudo o deslocamento das pessoas, né, do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. Então vamos entender algumas consequências, né, da formação e dessa urbanização desorganizada. Bem, primeira consequência é a destruição dos rios, né? Já que muitas cidades, elas surgem, foram construídas às margens, aos leitos dos rios e seus afluentes, tá certo? É a questão bem interessante de ser analisada, tendo em vista que como se surgem essas cidades, com certeza surgem as empresas, e essas empresas são, um fator muito fundamental, né, para o processo de degradação do meio ambiente, tendo em vista que ela acaba jogando seus dejetos químicos nos rios e mares, comprometendo assim, sem sombra de dúvidas, a vida marinha, os peixes, as algas, e em contrapartida a gente percebe que acontece algumas extinções de alguns organismos marinhos, tá certo? Então outro fator bem importante é o desmatamento, né? O desmatamento e a redução da fauna e da flora. Essas grandes cidades, geralmente, essas construções, que hoje é zona urbana, mas foram construídas, sem sombra de dúvidas, em áreas, em áreas de matas, né? Florestas e matas, e aí acabou, de certa forma, expulsando esses animais do seu habitat natural, certo? Então os animais, assim como plantas e sua diversidade, tá certo? Um fator bem interessante, o desmatamento e a perca, né, da fauna e da flora, assim também entrando muitas espécies também em extinção. Bem, outro fator é a ocorrência de desabamentos nessas grandes cidades. Por que isso acontece? Vejam só, essas cidades geralmente elas são construídas com falta de organização, né, de planejamento, e não só de planejamento, mas boa parte dessas famílias elas não têm condições de fazer suas casas nos centros comerciais, né, nos centros das grandes cidades. Então elas acabam construindo suas casas em locais mais altos, né? Podemos citar os morros, né, as comunidades, que essas construções dos morros elas são feitas de forma desorganizadas, né, sem falta de um profissional qualificado e, sobretudo, a falta de fiscalização do Estado, tá certo? Então acontece muito esse deslizamentos de terras. Bem, outro fator é a poluição atmosférica. Como isso acontece? A poluição atmosférica está associada ao crescimento dessa população que passam a adquirir máquinas, né, automóveis. Esses automóveis se movimentam através de combustíveis fósseis, tendo como consequências essa emissão de gases, né, algumas doenças respiratórias, certo? O aumento dessa poluição acaba gerando, né, emitindo os monóxidos de carbônico, o dióxido também de carbono. Sobretudo, é importante também analisar que essa poluição atmosférica ela não é muito vista, não é muito acreditada, principalmente pelas as grandes potências, as grandes indústrias, porque não querem diminuir seus lucros, tendo em vista diminuir o lucro é sinônimo de parar. Diminuir a poluição é sinônimo de parar a sua produção, e não é uma prática muito do regime capitalista, tá certo? Então é um fator para se analisar também essas indústrias e fábricas poluindo e emitindo o monóxido de carbono. Outro fator, né, que a gente pode analisar também, alunos, é o aumento das inundações, certo? Como a gente fala, essas grandes cidades, sobretudo, elas têm quase que a cidade, quase 90%, elas são calçadas ou asfaltadas. Então o que acontece? O consumo, a falta de educação de muitas pessoas acabam jogando seus plásticos, outros materiais orgânicos, e acabam obstruindo essas valetas e os bueiros
E aí as chuvas, quando vêm, acabam não tendo espaço para escoamento devido a essas bueiras estarem obstruídas. Sem contrapartida, que o solo está coberto pelo asfalto, ela não tem um poder de absorção. O que é que acontece? Ela vai em direção às regiões mais baixas, acaba, de certa forma, inundando as regiões mais baixas, certo? Então, contudo, pessoal, essas questões ambientais estão relacionadas, sem sombra de dúvidas, ao aumento, né, das grandes metrópoles e megalópolis, ou por que não dizer, da urbanização organizada. E é preciso que a gente entenda tudo isso para poder dar a nossa solução, né? Não a solução, mas dar a nossa opinião nessas questões sociais, tá certo? Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Até mais, até breve.